Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre as 5 portas da vida. E hoje nós vamos falar sobre a quarta porta da vida, que é o tato. O que a Bíblia fala sobre o tato, sobre o sentir, sobre o tocar e ser tocado? Como isso pode nos fazer pecar? Nós vamos então entender isso agora olhando para a Bíblia. É muito interessante este sentido, o sentido do tato, porque se você procurar na Bíblia tato, você talvez não vai localizar especificamente. Você vai localizar, no caso, os outros sentidos, o ouvir, até o cheirar, mas o tato, ele aparece diversas vezes, e eu quero citar, por exemplo, em Levítico. Em Levítico, que está falando da lei, possibilidade de pecado relacionadas à lei mosaica, e você vai ver a palavra tocar sendo citada em Levítico, sei lá, mais de 20 vezes. Então, aquele que tocar num cadáver se torna impuro, aquele que tocar numa pessoa doente se torna impuro, dependendo da doença, e por aí vai. Então, eu vou dar um exemplo. Levítico capítulo 5, o verso 2, olha o que está escrito. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, ou de um animal doméstico, ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Veja que o texto ainda diz, e se tornar impuro. Então, quer dizer, tocou, se tornou impuro. Ah, mas eu encostei, eu nem vi que eu encostei, mas já está impuro. O texto deixa isso bem claro. E aí quando a gente lê e vai ver outros vários textos e citações falando, não tocar numa pessoa doente, não tocar... E aí você vai vendo e pensa assim, mas essa lei parece estranha. Mas quando você olha para um povo antigo, povo de Israel, sem recursos, sem conhecimento, e você pensa, tocar num animal, vamos pelo exemplo do animal, um animal morto. Ele morreu por quê? Você tem que pensar esse raciocínio também. Ou alguém matou, ou algum outro animal matou, ou alguma coisa o fez morrer, como por exemplo uma doença. Aquela doença, aquela moléstia que fez aquele animal morrer, se alguém toca nele, se alguém pega, se alguém manipula aquela carne, aquele cadáver, aquela pessoa pode se infectar. E eles não tinham essa noção de bactéria, de vírus, de nada. Então, micro-organismos, eles não sabiam o que era isso. Por isso é tão importante essa lei, que valia não só para animais, mas, por exemplo, para cadáveres de pessoas, que talvez seja até mais sério. Então a pessoa está ali morta, aí vai, pega o corpo, mexe, manipula sem cuidado. E são várias leis relacionadas ao tocar coisas impuras que tem a ver com o rito religioso, que a pessoa ficava impedida de participar, mas são leis sanitárias que protegiam a saúde das pessoas. Então, quando eu estudei o Antigo Testamento no curso de teologia, eu fiquei encantado com isso, por entender a sabedoria dada da parte de Deus para que a lei mosaica pudesse, de certa forma, proteger as pessoas. Mas nós estamos falando e pensando sobre o tocar nas coisas, ou ser tocado, e aí pecar. Mas eu quero te mostrar que quando olhamos para a Bíblia sobre o tocar, sobre o sentir, sobre o ser tocado de alguma forma e que isso pode nos fazer pecar, isso também está prescrito. E aí nós vamos retornar lá em Gênesis, um texto muito rico. Gênesis capítulo 3, você vai ver, aí pode conferir na sua Bíblia, quando o homem e a mulher caem, pecam, e vem a proposta da serpente, é interessante porque eles sabiam para onde eles estavam indo. Então, quer dizer, eles não tocaram no fruto sem saber. Então, eles tinham consciência. No capítulo 3, verso 2, a mulher responde à serpente da seguinte forma: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Verso 3.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Nem tocar. E aí esse texto conversa com vários outros textos da Escritura. Por exemplo, quando olhamos para Jesus, Jesus vai dizer: se você pensar em fazer algo, você já está em pecado. Pensar. Quando Tiago escreve que cada um de nós peca quando é atraído e engodado pela sua própria cobiça, ele está dizendo o quê? Que só de olhar você já peca. É isso. E que quando você olha, você é envolvido por aquele desejo. E aí você vai tocar, e aí você vai pecar. Então, o toque e também o sentir, porque o fato de você deixar que algo te toque, isso também pode te induzir ao pecado, assim como já falamos sobre o odor ou sobre o ouvir. Eu tô ali ouvindo, tô só ouvindo. Não, tô só cheirando. Tudo isso pode te induzir ao pecado. Eu tô só saboreando. Tudo isso pode nos fazer pecar. Tá vendo que tá tudo se amarrando aí dentro dos sentidos? Como que tudo agora se encaixa. E no caso do tato, a gente sempre fala da questão da sexualidade, da questão sexual. Porque é a fornicação, é o adultério. Sim, é tudo isso. Mas é tocar em várias coisas. Veja que quando Deus alerta não toque no fruto, não era nem para olhar, não era para ficar desejando. Mas se você toca, e aquele fruto provavelmente, só de você tocar, já está ali na sua mão mesmo. Então por que não comer? Então são passos para você se aproximar do momento da queda. Então, fugir desses passos é não ouvir, é não sentir, é não tocar, é não olhar. É você preparar ou vigiar os seus sentidos, daí as 5 portas, e ir fechando cada uma para não pecar. É isso. Então, o tocar. Devemos tomar cuidado porque temos, através dos nossos sentidos, somos estimulados e podemos cair na tentação e podemos ser estimulados através dos nossos sentidos. E por isso precisamos vigiar. No próximo vídeo, nós falaremos sobre os olhos, sobre a visão, sobre como vigiar para não pecar. Então, nos encontramos na próxima. Continue cuidando dos seus 5 sentidos, para que você se preserve e assim possa servir unicamente a Deus. Até a próxima!